Olá, pessoas amadas, tudo bem com vocês? Então vamos a mais um episódio da série Vida. E o tema de hoje é: qual é a nossa parte? E eu trouxe uma listinha aqui para vocês, como eu gostava muito de fazer nos vídeos do canal antigamente, né? A lista são coisas que eu trouxe que na prática você precisa saber para você ter consciência de qual é a sua parte no meio disso aqui. O que você precisa fazer para você conseguir cumprir aqui, né, o seu propósito. Então eu trouxe o seguinte, ó, que a primeira coisa é você se abrir, se abra para Deus, para as coisas de Deus, para o sobrenatural. Se abra para isso. Você primeiro precisa querer se abrir. O querer é muito importante porque Deus, ele não invade, ele não força nada. Então você precisa querer se abrir para as coisas de Deus. Depois você precisa querer se render. Querer se render para quê? Para ser guiada por Ele, para ser guiado por Ele. E ser guiado, lembra, é se alinhar. Se render não é se anular, é se alinhar. Essa frase ele me deu um dia desses e eu até gravei um vídeo com ela, né? Então assim, o se render não é se anular, é se alinhar. Quando você se rende, você está ali entregue para que ele possa te contar as vontades dele, os pensamentos dele, a visão dele, os sonhos dele, os sentimentos dele, porque Deus sente as coisas. E aí, quando você sabe dessas coisas de Deus, você pode, se você quiser, se alinhar com essas vontades dele, pensamentos dele, visão dele, sonhos dele. Você consegue se alinhar. E aí, se você quiser, porque tem vários passos, você depois vai conseguir ser humilde e depois obedecer. Então, olha aqui a sequência. Primeiro você precisa se querer, lembrando que o tema aqui, ó, é a sua parte. Então, a sua parte primeiro é querer se abrir, depois querer se render. Para quê? Para ser guiado por ele. E aí ele vai te apresentar, te mostrar, ele vai se revelar quem ele é, o que ele gostaria para sua vida. Ele vai te contar as vontades dele, você vai contar as suas e ele vai contar as dele. Às vezes, as suas vontades vão ser iguais às dele, às vezes não. E aí você vai precisar escolher. E como você vai conseguir escolher? Respondendo a esse amor, você vai se sentir tão amada que você vai querer escolher a vontade dele. Também sendo humilde, lembra, a humildade está no jogo. E aí depois existe o próximo passo, que é a decisão de vou obedecer ou não. Prefiro a minha vontade dele, a minha vontade mesmo sabendo qual é a vontade dele. Então, tem esses 4 passinhos aí, mas ainda existe uma outra coisa muito importante, que também faz parte da nossa parte, que é o não atrapalhar. Gente, não atrapalhar é muito importante. E como que você não vai atrapalhar Deus? Primeiro, você precisa não teimar. A pessoa teimosa e cabeça dura vai atrapalhar muito, porque ele às vezes está querendo te contar algo e você tá ali fechado na sua certeza, no seu pensamento, na sua vontade, ou em algo que alguém aqui da terra, alguém super importante para você na sua vida, aquele líder, aquele pastor, ou seu pai, a sua mãe, alguém falou e você está teimando porque para você aquilo é a verdade. Deus está ali só, oh meu filho, e aí? Vai se abrir aqui para minha vontade? Vai querer ouvir o que eu quero dizer ou vai continuar escolhendo
o pensamento da outra pessoa, a sua teimosia, e vai continuar teimando, vai continuar sendo cabeça dura. Deus está esperando. Então, não atrapalhar, não sendo teimoso, é muito importante. E uma das formas, tá, gente? Porque existem várias formas com as quais a gente atrapalha Deus. Mas eu trouxe duas aqui, que uma é a teimosia, é aquela certeza, não se abrir para Ele, porque, gente, na minha trajetória, teve um momento que eu precisei abrir mão de tudo que eu sabia, de tudo que eu tinha escutado nos meus anos de vida ali, para poder ouvir o que Ele queria me dizer. E Ele me falou muita coisa diferente, muita, tanto que o que eu tô falando aqui, pode observar, tem muitas coisas diferentes das quais você costuma pensar, ou das quais você pensava até ontem. Então, queira se abrir, porque, gente, as coisas aqui na Terra, elas são muito limitadas. As pessoas são muito limitadas. Cada pessoa carrega uma parte da revelação só. Então, às vezes, você acredita em algo que alguém te disse que nem foi revelação de Deus. Ela tem uma outra revelação de Deus, outra coisa. E aí, só que ela colocou uma verdade dela na sua cabeça que não é revelação de Deus. É algo que foi passado ali para ela de alguma outra forma. Então, você precisa se abrir. Espírito Santo, eu quero te ouvir. Eu quero saber a verdade de ti, eu não quero teimar mais, eu não quero ser cabeça dura, eu quero te ouvir, me fala. Aí você pode trazer alguma coisa, isso aqui que eu penso, que eu acredito, é desse jeito? Mas você precisa parar de teimar, parar de ser cabeça dura, você precisa pedir para o Espírito Santo, porque assim você não vai atrapalhar. Às vezes, você está... Olha a situação. Às vezes você está, como que eu comecei? Você está rendido, você está sendo humilde, você está até querendo obedecer. Então você está rendido, está sendo humilde e está disposto a obedecer. Mas se você está congelado em um pensamento, em uma crença, em algo que alguém te disse, e você não sai disso, e daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, e disso aqui eu não abro mão, porque eu tenho certeza que isso é a verdade de Deus. Aí Deus tá lá, ai, ai, ai. E aí? Então assim, você precisa abrir mão e deixar de ser teimoso, e deixar de ser cabeça dura, e é tão ruim ouvir isso, né? Mas, ok. Para tudo que você acredita, você rende e diz. Isso é render a sua área espiritual, tá bom? Você diz, toda a minha área aqui espiritual eu rendo a ti, Senhor. Vamos lá, me diga aqui do que eu acredito que é verdade e o que não é. E aí ele vai te contar, e assim você não vai atrapalhar. E a segunda coisa que atrapalha, que tem a ver com isso, é a religiosidade. Porque, gente, como eu não era de um contexto religioso, eu não vim disso, eu consigo ver com muita facilidade a religiosidade nas pessoas, as quais elas nem percebem que tem. Gente, é muita coisa. E olha que depois eu descobri que eu tinha alguma coisa de religiosidade, mas nem se compara com a religiosidade das pessoas que vêm de um ambiente religioso. E isso envolve várias religiões, tá? Eu não tô falando de uma específica, não. Várias religiões. Eu consigo ver religiosidade em várias pessoas. E elas... E é tão assim, elas não percebem, de fato, elas não percebem. São falas e são ações e são coisas
tão corriqueiras, tão naturais para elas assim, que elas não percebem que aquilo ali não está deixando elas ouvirem Deus. E só por revelação. O único meio de fazer com que a religiosidade não atrapalhe é pedindo para Deus te mostrar onde está a religiosidade na sua vida. Ou em qual fala sua está a religiosidade, em qual atitude está a religiosidade. Porque são muitas coisas, gente. Se eu for falar a lista aqui... Ai, gente, é complicado. Até falas assim como o amém e o eu creio, vocês não sabem o quão isso pode ser religioso e vazio. Porque o crer de verdade e o amém de verdade, ele não é isso, só falar assim. Não é isso. Então, assim, mas são várias coisas, tá, gente? Várias atitudes. Eu trouxe assim de forma bem simples, porque isso é muito, né? A pessoa, vamos supor, fala alguma coisa e a pessoa do outro lado, eu creio, então amém, amém. Oh, gente. Então, assim, pede revelação pro Espírito Santo. Ele é muito amoroso, ele é muito paciente, mas você precisa estar aberto. E você precisa querer que ele te conte. Gente, o querer é muito importante. E não tem como eu enfiar um querer goela abaixo sua. E nem Deus, ele vai te fazer querer. Você é livre. Você tem a livre escolha, ou livre-arbítrio, como você quiser falar. Então, o querer tem que partir de você. Principalmente na área espiritual, na área religiosa, como você quiser falar. Então, renda tudo a Ele, tá bom? Todas as áreas da sua vida, para que Ele possa te contar a verdade, para que Ele possa te guiar. Porque às vezes você quer obedecer, mas como você vai obedecer se a vontade dele nem é aquilo que você está pensando? Se o pensamento dele nem é aquele que você tem, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, apesar de às vezes ter sido desafiador ouvir, se você gostou desse vídeo, dá o like, comenta, compartilha. Se você quiser dar uma sugestão de algum vídeo aqui, coloca nos comentários que eu vou gravar um vídeo para você. Eu sempre faço isso. Sempre, quando coloco uma sugestão nos comentários, eu gravo um vídeo. Às vezes demora um pouquinho, porque eu gravo os vídeos antes, então precisa sair os vídeos que já estão gravados, mas eu vou gravar um vídeo para você. Combinado? E eu te vejo no próximo episódio. Até lá!